Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Andando em Integridade. E eu tenho certeza que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, queremos lhe presentear com este brinde especial, o livro Sozinho na Multidão. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link sozinho.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis, Amazing Facts, com Doug Batchelor. Bem-vindo a todos. Obrigado por unirem-se a nós no programa de hoje. Também dou boas-vindas aos que nos assistem pela internet. Esta é a segunda parte de uma série de 4, se bem que a quarta parte é uma sessão de perguntas e respostas a respeito dos poderosos homens de Deus. Nossa mensagem de hoje é sobre caminhar com integridade. E isso é raro hoje em dia. A Bíblia fala sobre um homem que aproximou-se de Deus de maneira exemplar. Lá em Gênesis, lemos sobre Enoque. Gênesis 5:21. Aos 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Algumas pessoas pensam que, após Enoque ter tido um filho, ele entendeu quanto Deus amava a humanidade, já que ele enviaria o seu próprio filho. Alguns acham que isso fez com que ele se aproximasse de Deus de maneira especial, pois o amor que ele sentia por seus filhos era uma pequena amostra do amor que Deus sentia por nós. E assim ele andou com Deus. E ele andou com Deus por 365 anos. Na verdade, isso é um ano para cada dia. E após caminhar uma vida com Deus, Deus o levou. A Bíblia diz que o testemunho de Enoque agradava a Deus. Enoque foi o primeiro a ser trasladado. Deus o levou para o céu. Bom, através do seu exemplo, nós podemos aprender uma lição. Em primeiro lugar, queremos fazer o que Enoque fez, porque queremos ir para onde ele foi. E onde ele está hoje? Você sabe responder quem é o homem mais velho que já viveu? Muitos diriam Matusalém, mas ele é o mais velho que já morreu. O homem mais velho que já viveu é Enoque, e isso porque ele ainda está vivo. Ele nunca morreu, certo? Ele está onde nós queremos ir, e para isso temos que andar com Deus. Temos que ter esse tipo de caminhada. Caminhar com Deus não significa apenas pensar em Deus ocasionalmente, como ir à igreja uma vez por semana, não. Mas ter uma vida de integridade, uma jornada de honestidade. E é interessante que ele tenha caminhado com Deus durante uma época em que havia muita maldade no mundo. Basta ver o estado do mundo na época de Noé, seu neto. Durante a época de Enoque, os pensamentos dos homens eram continuamente para o mal. A violência reinava sobre a terra. E hoje nosso mundo tem muita violência. Derramamento de sangue, muita desonestidade, muita corrupção. Mas ele ainda era capaz de caminhar com Deus. Então a maldade do mundo hoje não é desculpa para nós. Deus quer homens que caminhem com Ele, não importa o que aconteça ao seu redor. Que façam o que é certo, ainda que o mundo acabe. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Vamos ler Gênesis 6, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ora, se Noé foi capaz de andar com Deus antes da destruição do mundo de sua época, podemos caminhar com Deus hoje, antes do fim do mundo. Noé seguiu o exemplo de seu avô Matusalém, e eu digo isso porque Matusalém morreu pouco antes do dilúvio, e de seu bisavô Enoque, que haviam andado com Deus. Ele seguiu esses modelos. Bem, e fico feliz em dizer que ele teve bons exemplos. Portanto, Noé seguiu o exemplo de seu bisavô, que caminhou com Deus. Ainda assim, alguns dos homens de Deus caem em áreas de integridade. Por exemplo, quais são os grandes patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó. Abraão era um homem bom, amava a Deus, guardava seus mandamentos, mas nem sempre.
Podemos ler em Gênesis 20, verso 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Você conhece a história? Ele veio do Egito durante um período de fome, Sara era muito bonita, e talvez ela tivesse uma aparência especial, mais única, porque Abraão tinha vindo de outro país, e lá no Egito as mulheres tinham uma aparência um pouco mais morena e Sara se destacou. Por exemplo, certa vez minha esposa e meus filhos fomos à Praça Tiananmen, e lá imaginávamos que veríamos muitos turistas europeus, porque aquela praça é famosa na China, mas me impressionou a quantidade de turistas chineses lá. E, por onde quer que fossem, os meus filhos Nathan e Stephen, eles chamavam a atenção. Porque, quando crianças, eles tinham grandes cabelos azuis e olhos loiros. Eu disse cabelo azul? Bom, quando crianças eles eram assim. Parece que eu me confundi, desculpem. Mas a questão é que todo mundo ficava olhando. E a Sara era muito bonita. Apesar de idosa, ela ainda se destacava. E então Abraão pensou, puxa vida, tá faltando comida aqui, eu preciso ir para o Egito. Mas o Egito é complicado. Eu sei que a Sara vai chamar a atenção, e aquele povo é bárbaro. Na verdade, aquela época era como o Velho Oeste, era meio sem lei. Cada um meio que fazia sua própria lei. Se eu aparecer lá com a Sara, eles vão me matar e levá-la. E já que ela é minha meia-irmã, vou omitir metade da verdade e dizer que ela é a minha irmã. Bem, não funcionou, porque o faraó disse, ah, que ótimo, então vou levá-la para o meu harém. E acabou que essa história, no futuro, foi contada para seu filho Isaque. E, no futuro, outra fome obrigou Isaque a ir para a terra dos filisteus. E veja só, ele era casado com sua prima Rebeca, que também era linda, afinal veio do mesmo país que Sara. E os homens daquele lugar perguntaram sobre a esposa dele. E Isaque disse, ah, ela é minha irmã. E mais tarde ele acabou sendo repreendido pelos pagãos. De onde será que ele aprendeu isso? E não para por aí. A Bíblia diz que o mau exemplo vai até a 4ª geração. O nosso exemplo de integridade, ou a falta dela, será refletida na vida daqueles que nos cercam. Entenderam? Nossas vidas são pautadas pela integridade ou a falta dela. E logo logo nós falaremos sobre Jacó. Bom, Isaque queria abençoar seus filhos e chamou Esaú. Gênesis 27, 12. Mas Rebeca não quis. Ela chamou Jacó e disse a ele para fingir ser Esaú. Coloque as roupas do seu irmão e diga ser Esaú para receber as bênçãos dele. Você percebe como vai piorando? Primeiro Abraão diz que sua mulher é sua irmã, e depois o seu filho Isaque diz que a sua prima era sua irmã. Agora um irmão finge ser o outro. Percebe como o mal vai devagarinho? Isso começou lá atrás, quando alguém chamou sua meia-irmã de irmã. Agora um irmão finge ser o outro. É assim que o mal avança, devagarinho, pouco a pouco. Sabe o que é uma mentira branca? Ou meia-verdade? Uma meia-verdade é uma mentira. Os cristãos devem ser honestos o tempo todo. Você já ouviu um ditado? Bom, na verdade não é um ditado, é Números 32, 23. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ninguém consegue esconder uma mentira para sempre. Seu pecado será desmascarado. Quando um açougue já estava quase encerrando o seu expediente, chegou um último cliente. E a cliente disse, me vê um frango inteiro, por favor. Aí o açougueiro viu que só restava um frango. Ele o pegou e colocou na balança. O preço deu $1,80. Mas ela olhou para o frango e disse, olha, ele não é grande o suficiente. Acho que vou precisar de um frango um pouco maior. Você poderia me trazer outro? O açougueiro pegou o frango, colocou no congelador e tirou o mesmo frango. Só que dessa vez ele pôs um dedinho na balança e o preço foi para $2. Ela então diz, olha, moça, eu vou levar os 2. Deu ruim para ele. O cristão deve ser honesto sempre. Moisés disse em Deuteronômio 25:15, terás peso integral e justo
Efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Veja, um dos critérios para que eles permanecessem na terra e não fossem levados cativos era a honestidade. Fidelidade nos negócios, fidelidade uns para com os outros. Deus os abençoaria. Afinal, a Bíblia diz que Deus busca a verdade no íntimo. Ele quer que trilhemos o caminho da verdade. Ele deseja integridade na família. Uma maneira de ser um poderoso homem de Deus é cumprindo seus votos, o que inclui votos do casamento. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Aqui não diz, ame sua esposa se ela cozinha bem. Você deve amá-la incondicionalmente. Não interessa se ela é fácil ou difícil de lidar. O texto não faz menção disso. O texto apenas ordena, ame sua esposa. Ah, pastor, mas é difícil amar minha esposa. Ora, mas Cristo não ama sua igreja apesar de todos os seus defeitos? Será que Deus te ama porque você faz tudo direito? Ou Ele te ama apesar de quem você é? Tem uma música chamada Jesus Me Ama. Tem uma parte que diz, Jesus me ama quando sou bom, quando faço aquilo que devo, mas também me ama quando sou mau, apesar de entristecê-lo. O nosso amor pelas nossas esposas deve ser como o amor de Deus por nós, ou seja, constante e incondicional. Amém! Se eu pedisse aos homens que amam suas esposas para levantarem as mãos, acho que todos levantariam. Mas e se eu perguntasse quantas esposas se sentem amadas? Se fossem todas honestas, talvez nem todas levantariam. Veja, geralmente dizemos, ora, eu dou a ela uma boa casa, eu coloco comida na geladeira, eu a protejo, eu cuido do jardim, é claro que eu a amo. Tudo isso é prova de amor. Mas nem sempre as esposas enxergam assim. A Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher. Aqui fala sobre como Cristo ama a sua igreja para que ele possa ter uma influência santificadora sobre ela. Os maridos devem amar suas esposas para que tenham sobre ela uma influência santificadora. Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Às vezes há amargura. Palavras duras são ditas e necessidades não são atendidas. Assim, os dois moram com raiva na mesma casa. Às vezes, como estranhos. Deus deseja que mostremos afeição, que as valorizemos. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, o livro Sozinho na Multidão. Você só tem que acessar o link sozinho.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Ser um poderoso homem de Deus não significa apenas dar o exemplo com relação à sua esposa, mas com os filhos. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não grite com eles dizendo o que devem fazer, mas seja um exemplo no Senhor. Vocês fazem culto familiar? Há muitos maridos e esposas que não dão as mãos e nem oram juntos. Mas é algo que deveria acontecer todos os dias. As famílias deveriam fazer culto familiar. Famílias que oram unidas permanecem unidas. Quando duas pessoas se aproximam de um objeto, elas também se aproximam uma da outra. E o mesmo acontece quando nos aproximamos de Deus. Temos que conversar uns com os outros sobre coisas espirituais. E devemos ser honestos com Deus não apenas na família. Se você é um cristão, você provavelmente fez votos de batismo. Você deve ter feito o voto de defender Cristo, de ser parte de seu povo, de apoiar a obra de Deus, de compartilhar as boas novas do Evangelho. Será que você prometeu essas coisas e não cumpriu?
Ainda pretende cumprir? Nós devemos cumprir nossas promessas. Bem, a jornada cristã é uma caminhada constante. Colossenses 2:3. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Algumas pessoas perdem o seu primeiro amor, mas temos que continuar andando com o Senhor. Efésios 5:8 e 9. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se andarmos em integridade, os nossos vizinhos e amigos perceberão que nossa vida é diferente. Um certo missionário na Índia estava falando a um grande grupo de pessoas. E ele viu uma senhora, mais ou menos na metade de sua apresentação, levantar e sair. Ele olhou pela janela e achou que ela estava conversando com o motorista, que o levava de um lugar a outro. E então ela voltou, se assentou e parecia estar muito interessada. E aquilo o deixou intrigado. Depois do estudo, ele foi até ela e disse: Olha, eu vi que a senhora levantou e saiu no meio do programa. Por acaso foi algo que eu disse? Ah, sim! O que você disse tocou meu coração. O que você disse sobre Jesus foi muito interessante. Aí eu pensei, será que esse homem realmente vive o que está dizendo? Então eu fui perguntar ao seu motorista: aquele homem realmente vive o que está pregando? O motorista disse que sim. Então eu voltei para ouvir o resto da palestra. O que diria o seu motorista? Você sabe o que é integridade? Integridade é continuar sendo a mesma pessoa quando ninguém está olhando. Isso é integridade. Deus procura por homens poderosos que sejam seguidores consistentes de Jesus, seja em público ou não. Há algum tempo atrás, algumas pessoas fizeram um tipo de estudo no qual pessoas fingiam ser cegas. Enquanto eram filmadas, elas abordavam estranhos na rua. Acho que está no YouTube. Elas se aproximavam de estranhos fingindo ser cegas e diziam: poderia me ajudar? Eu preciso trocar algum dinheiro. Não lembro qual desculpa deram, mas o senhor poderia trocar essa nota de $5 por notas de $1 e algumas moedas. Acontece que o cego dava à pessoa uma nota de 50. E, felizmente, 70% das pessoas disseram: amigo, cuidado, isso aqui não é $5, é 50. Mas o chocante foi ver os outros 30%. Ah, $5? Claro! Me dê os seus $5 que eu te dou 5 notas de 1. Mas elas ficavam surpresas porque o cego tirava o óculos, ia atrás delas e dizia: devolve meu dinheiro. Eram desmascaradas. É assustador saber que, quando ninguém está olhando, alguns podem se aproveitar de um cego. É verdade. Eu nem consigo me imaginar fazendo isso. Eu não conseguiria viver sabendo que fiz tal coisa. Mas uma pessoa íntegra entende que Deus está sempre observando tudo. A pessoa íntegra é a mesma diante das câmeras e fora delas. Isso significa andar com o Senhor. É algo constante. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amigos, é isto que significa caminhar com Deus. Veja Josué. Deus lhe disse: se você quer ser corajoso, então ande de acordo com as leis que dei a Moisés. Veja o primeiro salmo do rei Davi, que certamente era poderoso, fala sobre o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E isso é difícil quando se está cercado deles, de homens que não creem na verdade. O íntegro não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ser um homem de Deus significa passar tempo na palavra de Deus, dia e noite. Nós temos que dedicar tempo à oração. Por acaso, você já viu como um pombo anda? O pombo caminha, primeiro dando um passo e depois movendo a cabeça assim, passo, cabeça. Eu sei disso porque eu cresci na cidade de Nova York e lá tem muitos pombos. Eu até chegava a trazer alguns para casa. Mas, certa vez alguém me explicou que o pombo não consegue focar a visão enquanto anda. Por alguma razão biológica, ele precisa parar o corpo para só então focar, e focar, e focar, e focar.
Mas Deus nos projetou para focar enquanto caminhamos? Agora, nós não somos pombos, mas a vida do cristão é mais ou menos assim. Conforme caminhamos, temos que ajustar o nosso foco continuamente na palavra de Deus, porque a nossa sociedade não consegue focar. Veja, recentemente eu estive em Nova York e, na rua, comecei a conversar com um homem. E, eventualmente, perguntei qual é o seu nome. George Barna. Ele é o criador daquele famoso grupo de estudos. Ele é um cristão muito simpático, eu gostei dele. Acho que foi em 1992 que ele fez um estudo que constatou que os Estados Unidos correm o risco de se tornar um país de relativistas. A pesquisa perguntou aos americanos se eles acham que existe verdade absoluta. 66% respondeu, e eu acho que hoje está pior. Mas 66% dos americanos responderam que não acreditam em verdade absoluta. Você tem sua verdade, eu tenho a minha, e todas as crenças levam para o céu. É como todos os rios que vão para o oceano. Então, cada um tem a sua própria verdade. Se é verdade para você, então é. E se a minha é para mim, então é verdade também. Você tem a sua, eu tenho a minha. Isso não permeia toda a nossa sociedade hoje? Hoje as pessoas inventam sua verdade. Do ponto de vista filosófico, até soa bem, mas na realidade não funciona nem um pouco. Você gostaria de ser operado por um neurocirurgião que dissesse: olha, eu realmente acredito que o seu cérebro está na batata da sua perna. Eu acredito nisso. Você gostaria que o piloto do seu avião dissesse: senhores passageiros, eu acabei de ter uma revelação espiritual que me mostrou que este avião é perfeitamente capaz de operar como um submarino. Lá vamos nós. Eu acredito, então é assim. Você confiaria num piloto como esse? Veja, existem algumas leis de voo que são absolutas. Elas não podem ser alteradas. A vida de pessoas depende disso. E sabe, nossas companhias nos transformam. Se você passa tempo com Jesus, e Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Atos 4,13. Quando os discípulos estavam sendo provados por sua fé. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sua forma de agir mostrava que haviam andado com Jesus. Você já encontrou alguém que, após alguns minutos de conversa, te fez pensar: acho que ele é cristão? As suas companhias o transformam. Isso é importante. Quer ser um homem de Deus? Quem está te influenciando? A palavra de Deus? Ou as coisas do mundo? Você passa mais tempo lendo a Bíblia? Ou assistindo a vídeos, mídias sociais? Quem está definindo os seus valores? Será que é Cristo? Somos transformados pelo contemplar, ao mantermos os olhos fixos em Jesus. Como podemos nos livrar do peso do pecado que nos oprime? Está em capítulo 12 de Hebreus. É olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ao olharmos para Jesus, nos tornamos como Ele. E assim somos transformados de glória em glória à imagem de Deus. Sabe, todo o propósito do plano da salvação é transformar o homem à imagem de Deus. E para tal, precisamos passar tempo com Ele. Temos que ser íntegros. Pessoas que mantêm-se fiéis, ainda que exija sacrifício. Imagina o quão difícil foi para Ana dizer: Senhor, eu faço uma promessa. Se o Senhor me der um filho, prometo devolvê-lo ao Senhor. E ela teve Samuel, seu único filho. E foi somente depois que ela entregou Samuel a Deus que ele abençoou com vários outros filhos. Em Juízes, capítulo 11, lemos a respeito de Jefté, que também é mencionado lá em Hebreus. Ele disse: Senhor, se me deres a vitória na batalha contra os amonitas, agora eu não lembro, talvez sejam os moabitas. Mas se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para meu lar, o primeiro que sair da minha casa para me receber
Oferecerei como um holocausto. Bem, ele tinha muitos animais. Ele achou que ao voltar sairia uma cabra ou uma ovelha. Mas a sua filha saiu primeiro. Ele disse: "Ó, minha filha, você me deixou muito triste. Abri minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás." Foi diferente de Ana. Mas veja, ele não a sacrificou, ele a dedicou para servir no templo. Ela nunca se casou. É por isso que a Bíblia diz que as filhas de Israel subiam anualmente para visitá-la. E aquela garota era sua única filha. Ainda assim, ela disse ao seu pai: "Pai, o Senhor prometeu ao Senhor, e precisa cumprir a promessa." Essas pessoas são raras hoje em dia, não? Ao dizermos: "Senhor, eu te aceito. Eu te quero como meu Salvador e vou viver para ti. E não viverei para o Senhor apenas quando for fácil, ou quando for conveniente, ou somente quando me der vontade. Não, vou viver para ti para sempre. Andarei contigo em integridade." Você deseja ser assim? Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito, o livro Sozinho na Multidão. Você só tem que acessar o link sozinho.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Em 1966, Joe Cruz apresentou a primeira transmissão do Amazing Facts, um programa de rádio único, criado para atrair o interesse de pessoas seculares e conduzi-las para a verdade bíblica. Hoje, 60 anos depois, o Amazing Facts se tornou um ministério multimídia dedicado a expandir a família de Deus em todo o mundo. Em setembro de 2025, antigos e novos funcionários da família Amazing Facts, assim como parceiros e apoiadores, se reuniram para celebrar o que Deus fez ao longo das últimas 6 décadas. O fim de semana foi repleto de reencontros alegres e orações de agradecimento, canções de louvor e lembranças de tudo que Deus fez. Durante um inspirado fim de semana cheio de espiritualidade, os participantes também adoraram juntos ao Senhor no World Center, a sede internacional do ministério, e presenciaram uma poderosa pregação bíblica do pastor Doug Batchelor sobre o propósito, poder e paz da profecia. Ex-evangelistas e evangelistas atuais do Amazing Facts, como Gary Gibbs, Steve Wahlberg e Lowell Hargreaves, se uniram ao pastor John Ross para relembrarem histórias emocionantes de missões evangelísticas de todo o mundo e o quanto o ministério evoluiu desde os seus primórdios. Ao longo do processo, funcionários e ex-alunos da FCO revelaram como Deus está usando os graduados ao longo de 25 anos de treinamento bíblico para pregar as 3 mensagens angélicas em todos os cantos do mundo. Os participantes também fizeram um tour à sede do Amazing Facts, visitando os estúdios de gravação e o armazém de distribuição de materiais. Desde a fundação do ministério em 1965, milhares de pessoas já foram batizadas após encontrarem Cristo por meio dos diversos esforços de evangelização do Amazing Facts. E por esta razão, no sábado, 2 almas se uniram à família remanescente de Deus através do batismo. O fim de semana terminou com a estreia do novo documentário do Amazing Facts, Armagedon e os eventos finais da profecia bíblica, que serve como um poderoso lembrete de que estamos no limiar do tempo profético e de que nossa dedicação à evangelização não deve vacilar. Obrigado por fazer parte da família Amazing Facts. Juntos continuaremos a proclamar o Evangelho eterno até o dia em que Jesus vier em glória. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.